Obrigada. Obrigada pela apresentação. O que eu farei? Deixe-me ligar o sistema só um minuto, por favor. Muito bem, estou pronto. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Este é um erro que eu sempre cometo. Falo muito rápido em inglês e também em holandês. O português
ainda falado no Brasil é muito difícil para mim, portanto vou me manter na minha apresentação em inglês. O que faremos é uma apresentação longa e falaremos sobre detalhes, também depois sobre arquitetura e tudo mais, mas primeiro eu apresentarei algumas apresentações gerais sobre o que é a Europeana do ponto de vista visionário realmente, o que queremos alcançar e sempre o que pensamos. Depois eu falarei sobre alguns dos desafios que dizem respeito à interoperabilidade, diferentes formatos e também as complicações inerentes do sistema na tentativa de unificação de tudo para que haja uma representação na internet de forma unificada e não de forma diversificada. E eu tenho nesta apresentação também alguns slides que mostram a nossa arquitetura, de como as coisas foram criadas. E se nós tivermos tempo ainda, eu apresentarei como nós hoje temos todo o projeto Europeana em funcionamento e como estamos desenvolvendo o software, as metodologias e também os processos e como planejamos continuar no nosso caminho. Essa é a nossa agenda, em termos gerais. Se for muito rápido, por favor, me interrompam a qualquer momento e eu vou tentar falar mais lentamente, porque às vezes, quando eu me animo, acabo me esquecendo das minhas próprias deficiências e volto ao meu estilo tradicional. Muito bem. Vamos falar sobre Europeana.eu, que era um protótipo. Eu não sei se alguns já deram uma olhada na internet. O que vem na Europeana.eu é um protótipo. E por que nós continuamos a chamá-lo de protótipo? E eu falarei sobre isso outras vezes hoje, porque hoje ele é um portal e o visual não vai mudar, mas nós ainda temos muito a fazer para criar todo o workflow por trás dele. O desenvolvimento de um software é até um projeto muito direcionado, mas a criação deste workflow, desse fluxo de trabalho, realmente é difícil. E ter as ferramentas para fazer com que o sistema rode é mais complexo. O que é a Europeana V1, versão 1 na comunidade? O que nós queremos alcançar entre o que nós temos hoje e 2011? A partir de uma iniciativa orientada a um projeto, nós criamos uma organização que nós chamamos de superfície operacional, que tem por objetivo agregar todo o conteúdo digitalizado da herança cultural europeia. Quando falamos de herança cultural europeia, não estamos falando só de bibliotecas, mas sim arquivos audiovisuais, coleções de todas as instituições que fazem transmissão. Nós falamos de museus, nós falamos de vários conteúdos, e agora já há 1 ano e meio eu vejo que nós temos cada vez mais e mais conteúdo, arquivos de universidades e tudo mais. Então vejam que são informações digitalizadas que fazem parte do Europeana e, além disso, na minha apresentação, eu apresentaria alguns slides também que mostram como foi criado. A Europeana, se nós analisarmos do ponto de vista do projeto conceitual puramente e também da perspectiva operacional, somos pequenos em termos de projeto, né? Nós temos 25, 30 pessoas trabalhando e queremos crescer mais ou menos até uma equipe de 30 pessoas nos próximos meses. Mas há uma série de projetos paralelos que vão começar a agregar este conteúdo digitalizado à Europeana. E isso se dará no final deste ano. E eu acho que é isso que fará a Europeana ser realmente um sistema operacional único. Ela é hoje um portal que até 2010 terá um IPI também neste portal, agregando, então, todas essas informações culturais digitalizadas.
Verão depois alguns slides do Europeana e dos nossos novos projetos e veremos também e conversaremos depois, explorando mais, dependendo, obviamente, do que querem saber, pois nem todas as informações de seu interesse estarão nesta apresentação. Essa apresentação tem 58 slides, é muito rápida, não é? Mas eu posso, obviamente, fazer outras apresentações que eu trouxe aqui comigo também, que falam mais detalhadamente sobre desenvolvimento de software, padrões, interoperabilidade, com base no que quiserem depois, né? Aí a gente pode criar depois do meio-dia e fazer outras atividades. Bom, em primeiro lugar, o contexto da Europeana. Eu acho que isso é uma coisa importante a entender. Na agenda ECI 2010 das bibliotecas digitais, uma das iniciativas principais foi criar uma biblioteca digital europeia. Muitos de nós, na Europeana, dizemos eu sou o diretor X, o assistente Y, mas todos nós trabalhamos para a fundação da Biblioteca Digital Europeia, EDL. Esta fundação europeia foi criada o ano passado e ela é responsável por oferecer acessos multilinguísticos comuns a diferentes padrões de herança cultural distribuídos digitalmente de diferentes instituições culturais. Como eu disse, nós não somos só correlacionados a bibliotecas, museus, arquivos. Na verdade, o que a maioria aqui já deve saber é que cada uma das instituições tem o seu próprio histórico, o seu próprio desenvolvimento. Então, imaginem só que desafio é oferecer isso de forma unificada, né? Padronizada. Em 2008, originalmente, nós trabalhávamos com 2 milhões de objetos digitais que eram pesquisáveis, com múltiplos usos, multilinguísticos. Começamos, então, com os libraries, com as bibliotecas tradicionais. Em 2010, e eu cortei isso de uma apresentação anterior, porque, na verdade, nessa época nós falávamos em 6 milhões, mas hoje nós já falamos em 10 milhões. Até 2010, nós queremos ter pelo menos 10 milhões de objetos digitais ou digitalizados, incluindo, então, museus, iniciativas privadas e os arquivos também, os archives, que depois serão incorporados. Eu acho que se nós conseguirmos, então, criar as ferramentas adequadas para a atração, para a inclusão dessas informações, em 2011, quando nós tivermos realmente esse grande sistema, nós teremos o quê? 20, 30 milhões. É claro que tudo isso vai depender de como nós poderemos, então, atrair todos esses parceiros, né, para que tenham informações indexadas e digitalizadas da forma que precisamos. Se nós pensarmos, então, nesses objetos digitalizados, nós não temos objetos digitalizados, eles ficam lá na instituição, não é? Aqueles que usam Europeana verão que nós somos como corretores de metadados. Nós somos como corretores. Esse é o nome que nós damos, inclusive. Brokers of Metadata. Então, o que a Europeana V1 faz, versão 1 faz, ela faz a inclusão e o reuso de metadados. Então, no nosso protótipo, com o que começamos em dezembro, praticamente, em novembro tivemos umas dificuldades, depois em dezembro começamos a funcionar. Então, nós estamos desenvolvendo a nossa experiência, acumulando nossa experiência em como fazer este fluxo total de trabalho de tal forma que nós possamos determinar como o processo vai se dar. Além disso, nós vamos criar um workflow de forma que seja ambivalente. Então, não trabalhando do ponto de vista detalhado, mas sim de terminologia.
Nós estamos agora tentando determinar todo o fluxo de trabalho de acordo com a terminologia prevalente, porque se nós usarmos a terminologia ESE, então nós sempre poderemos dizer ao setor, olha, veja, se quiserem realmente entender qual é a parte dessa inclusão de dados, é uma inclusão de um site local ou disposição de dados, então usem o modelo prevalente do ESE. E este modelo, obviamente, tem por objetivo fazer a conservação das informações, mas o workflow, ele se adapta também para isso. Então, nós vamos usar, estamos finalizando isso, e isso vai se dar mais ou menos em dezembro, janeiro. Nós vamos coletar todos os softwares que já desenvolvemos. Nós já produzimos diferentes ferramentas de indexação, de mapeamento, mas todos são alguns servidores separados. Então, nós vamos fazer uma rearquitetura e, com isso, trazê-los todos num único fluxo de trabalho de inclusão de dados, oferecendo, então, as melhores práticas de como esses dados podem ser trazidos para a Europeana. É um componente essencial do Europeana, porque é bastante fácil criar um portal assim. Todas as instituições culturais são bastante amigáveis, têm interesse, obviamente, em trazer os seus dados para o Europeana. Do ponto de vista prático, e com base do que eu entendi aqui, eu acho que as coisas não são diferentes no Brasil, o setor cultural só pode fazer essas coisas se receber verbas, né? Verbas governamentais, se receberem realmente um investimento. Então, quando pedem uma verba dizendo, olha, os dados estão aqui, eles vão dizer, tá bom, posso até dar uma verba mais, desde que os dados sejam colocados no Europeana. Então, vejam, é até uma forma um pouquinho, né, uma força para que os dados sejam trazidos para o sistema, mas a vida deles também vai ficar mais fácil, porque assim eles vão poder passar por todo esse processo de uma forma mais simples, né, de baixa manutenção. Ou seja, o que nós vamos fazer no banco de dados de produção? Nós não permitimos parcerias, obviamente, as coisas estão determinadas. Mas nós temos sandbox que são uma parte do Europeana, e então todos os parceiros podem colocar o seu conteúdo, vão trazer os dados, vão fazer a indexação, mapeamento, as suas buscas, e vão poder ver ao vivo, não é live, o que fizeram e como esses dados realmente todos se encaixam ali. A ideia é que quando tiverem conseguido isso, muito bem, as informações estão prontas e assim eles vão poder repetir este processo, e isso de acordo com os nossos princípios de garantia de qualidade. Então, a primeira versão que nós teremos em julho de 2010, e é uma parte essencial da estratégia do Europeana. Nós também teremos 2, 3 ou 4, ainda estamos decidindo, com base nos recursos e em todas as dificuldades que nós teremos, mas nós teremos alguns IPIs também. 2, 3 ou 4. Por quê? Porque depende de quanto de recurso eu vou precisar para trazer esses dados, porque, na verdade, ter todas essas informações digitalizadas disponíveis é a nossa principal prioridade no começo, não é? Porque se nós tivermos um portal, mas as informações, o link e as informações não estiver presente, mesmo que nós tivermos um visual estético interessante, do ponto de vista prático, o que o usuário final vai receber é nada, né? É um campo vazio. Então, a nossa primeira prioridade, obviamente, no desenvolvimento do software, no projeto, é a digitalização do conteúdo e os links para este conteúdo. E além dos desafios técnicos óbvios,
Eu não vou me detalhar muito nessa área, em primeiro lugar, porque eu não sou especialista, e em segundo lugar, porque eu acho que está fora do escopo desta reunião. Mas eu acho que o principal desafio que nós ainda nos deparamos tem a ver com as licenças, os direitos autorais, os copyrights, é o que é mais difícil, né? Comparado até com os desafios técnicos, eu não estou querendo dizer que eles são facílimos, mas as coisas ganham uma certa complexidade. Eu só vou falar hoje sobre as coisas menos complicadas, não é bom isso? Mas lembrem-se que as coisas complicadas também existem. E nós temos os advogados em todos os países tentando resolver as coisas, porque nós podemos disponibilizar as coisas, mas se tivermos que fazer muita manutenção constante para manter o trabalho, porque alguma parte do conteúdo está sujeita ainda aos direitos autorais, vejam só as complicações que nós vamos ter se nós não tivermos thumbnail disponíveis sem ter a possibilidade de autorização de copyright, enfim, todas essas questões mais específicas. Se nós tivermos, então, a solução desses maiores problemas de forma mais clara, nós poderemos definir, então, exatamente que IPs nós teremos disponíveis e podemos analisar de diferentes formas. O mais simples é fazer a nossa estratégia estar disponível a todo o setor da cultura e com base em suas necessidades, podem fazer uma integração com os seus portais, com os seus mashups. Se nós progredirmos, e nós temos muito suporte científico de toda a Europa, de diferentes universidades, se nós progredirmos realmente nesta funcionalidade de semântica e nesta busca semântica, todo o setor cultural poderá se beneficiar muito disto. E, sendo parceiros, os seus metadados farão parte do nosso sistema também. Além disso, a busca local, seja num arquivo, seja numa biblioteca, então vai ser num arquivo europeano, da forma como nós tivermos montado, então não vai ser uma busca do meu próprio banco de dados. Vamos dizer, eu quero olhar tudo, eu quero ver tudo que há na Europa. Então, eles vão ter o Europeana IPI fazendo uma busca geoespacial, timeline. Vai depender exatamente dos tipos de IPI que nós tenhamos disponíveis. Nós temos busca simples e avançada, e isso não é muito complicado, não. Quando nós falarmos sobre a parte mais técnica, no final desta apresentação, eu falarei um pouco mais sobre as tecnologias e eu vou tentar lhes explicar por que é fácil. Bom, nada é muito fácil mesmo, né? Mas porque é um pouquinho mais fácil criar alguns IPs em que toda a comunidade pode compartilhar o que nós conseguimos na Europeana nos últimos tempos, assim integrando todos os APIs. Até o final deste mês, quando eu retornar, nas próximas 2 semanas, eu vou finalizar as especificações funcionais e técnicas da nossa primeira versão. A nossa primeira versão, uma superfície operacional que vai estar em operação em junho ou em julho, no máximo. Começamos a trabalhar em novembro do ano passado e eu já selecionei algumas, com organizações, algumas equipes de desenvolvedores, eu já sei quais são as suas habilidades específicas, os seus skills, e estou esperando alguns grupos de trabalho também que vão criar as suas especificações funcionais. Eu acho que essa é uma experiência bem interessante. Eu não sei como se dá aqui no Brasil, mas eu venho do mercado privado, comercial, em que nós estamos acostumados a ter requisitos funcionais, especificações funcionais, a coisa funciona, e aí falam, bom, você é um grupo de desenvolvimento de software, né? Dá para você juntar tudo e desenvolver isso? Eu acho que o setor da cultura é um pouquinho diferente. Às vezes,
o negócio da cultura, né? O pessoal da cultura não sabe exatamente o que quer. Ele diz, olha, eu preciso de uma busca fantástica e precisa competir com o Google, tá? E como eu sou desenvolvedor de software, eu digo, não dá, esquece, não é assim que se dá. Primeiro você tem que pensar o que exatamente você precisa. Você não tem que me pedir ou me perguntar quais são os padrões que espera ter. Você tem que descobrir quais são esses padrões. E depois, lá na frente, eu posso ajudá-lo oferecendo tecnologias que vão oferecer essa função, oferecer a estabilidade. Eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas aqui são mais técnicas do que do setor da cultura, mas não é isso. Vocês recebem solicitações bem claras, bem especificadas aqui? Ou é também isso? Olha, eu vou querer alguma coisa fantástica, tá? Prepara para mim? Eu acho que isso é a realidade em todo o setor não comercial, não business tradicional, né? Não só no setor da cultura, mas também em outros setores desse tipo. E isso acaba nos dando muita responsabilidade, uma responsabilidade muito maior do que os grupos de padrão normalmente fazem, porque nós temos que pensar em dados, nós temos que pensar em formato, nós temos que pensar em tecnologia. E algumas vezes a gestão do projeto, a fabricação do software, uau, é muita coisa, né? É muita responsabilidade para um grupo técnico. A segunda versão, com a primeira versão do Europeana, nós seremos muito conservadores em termos de formato de dados, porque a nossa prioridade, neste caso, vai ser ter conteúdo disponível. A nossa prioridade é ter boas funções de busca no Europeana. Mas a segunda versão, planejada para abril de 2011, a nossa intenção é analisar e melhorar o aspecto semântico, ter buscas semânticas muito mais ricas, e só poderemos fazer isso se nós tivermos já dados, modelos de dados em protótipos, se nós tivermos toda a estruturação bem clara, porque no final eu acho que alguns professores, alguns gênios vão pensar em modelos de dados fantásticos, sim, mas esses dados, esses modelos têm que ser divulgados, não é? Porque se o setor cultural não entender como esse modelo de dado vai ser aplicado, o modelo pode até estar bom, não é? Mas, na verdade, os dados não vão estar disponíveis, não vão ser compartilhados. Então, nós tentamos chegar a este meio termo adequado, combinando a alta ambição da busca de dados e o que queremos conseguir até 2011. Na área de desenvolvimento de softwares estáveis, 1 ano e meio não é muita coisa, não. Na verdade, é pouco tempo, porque quando a gente vê, os meses já passaram e pensando no modelo de dados bem elaborado, fazendo o seu protótipo, fazendo o teste piloto com alguns parceiros, vai levar tempo, claro. E todas as nossas... Somos, obviamente, muito ambiciosos, mas não é uma corrida, né? Não é... É uma coisa que 2011 está aí, né? A gente não pode realmente achar que está muito longe ou temos muito tempo. Eu acho que o veículo principal do desenvolvimento do Europeana, dos portais, dos APIs, das ferramentas E agora nós já temos um ambiente de desenvolvimento de parceiros, em que nós temos parceiros e desenvolvedores de diferentes universidades, centros universitários europeus, mas até o final deste ano nós poderemos replicar isso tudo também como um software open source, um software aberto. Então, toda a parte das ferramentas disponíveis, o portal, os APIs, os métodos de inclusão de dados,
tudo estará disponível como a software de código aberto. Todos poderão fazer a aplicação, a sua inclusão, poderão fazer os ajustes e usar todas as funcionalidades disponíveis no Europeana. O modelo que nós usamos até 2010 vai ser um sistema mais simples. Trata-se Dublin Core adaptado e com alguns dos problemas que nós teríamos se o usássemos. Então, as atividades de busca no espaço acadêmico e científico e o modelo semântico, nós vamos usar, então, esse sistema. Analisando da perspectiva do projeto, de como o Europeana está organizado, nós temos, em primeiro lugar, um projeto, e eu sou responsável por criar todos os componentes para a Europeana versão 1, mas isso é o motor, né? Dentro, além do motor, nós precisamos ter todos os outros elementos. Um outro projeto foi criado no ano passado, é um projeto separado, mas no nível de governança, nós estamos determinando o que e quando eles vão entregar estes dados para o Europeana. Eu vou lhes mostrar depois. No nível técnico, eu sou o líder técnico destas iniciativas. Então, o software para o Europeana virá daí. O Europeana versão 1, para que tenham uma indicação, algumas pessoas até me pediram para falar um pouco disso. Na Europeana versão 1, nós temos uma equipe de desenvolvimento que estão desenvolvendo as funcionalidades core, a busca, o portal. Nós temos 5 a 6 desenvolvedores que são a principal equipe. O Europeana Connect é uma organização de projeto responsável por organizar todas as superfícies, todos os diferentes interfaces. Então, são mais ou menos 20 pessoas. Dependendo do nosso desenvolvimento em cada uma das diferentes fases, durante o momento da construção, nós podemos ter até 40 desenvolvedores. No processo de testagem, vamos ter 20 desenvolvedores. E se nós tivermos, como agora, né, nessa fase de arquitetura, então, nós temos uma equipe de 10, 15 pessoas. É a minha equipe hoje, porque na preparação eu não preciso de tantos desenvolvedores, né? Eles podem fazer coisas úteis em outros projetos, eu só preciso os gestores de projeto e os arquitetos de projeto fazendo as especificações. Então, o que o Europeana Connect, ele nos mostra funcionalidades semânticas. Isso só vai estar disponível em 2011 no portal Europeana. Nós vamos ter recursos linguísticos como um repositório. E esse repositório de recursos linguísticos é muito interessante, mas ele está correlacionado e interdependente com as buscas semânticas e multilinguísticas. E nós teremos os resultados iniciais em 2011, quando tivermos a segunda versão do Europeana. Nós temos esses dois sistemas. A primeira versão será no próximo ano e a segunda versão em 2011. Nós temos essa primeira versão com a infraestrutura. Algumas outras coisas que nós temos que analisar, e eu acho o registro de serviço também, os metadados. E, além disso, nós temos, no momento, a negociação com o Europeana Connect, porque, apesar de serem chamados os projetos, muitos dos projetos financiados pela União Europeia não são projetos em si.
os projetos na área de desenvolvimento de software há 3 meses para trabalho. No setor público não funciona isso, porque as pessoas trabalham nas universidades, são funcionários públicos, nós temos que negociar um pouco mais o tempo, porque eles trabalham, eles têm outras funções. E uma outra coisa que no começo foi um fator complicador na criação de tudo isso, nós temos os web servers, que são amplamente flexíveis, claro. Então, por meio de uma infraestrutura de web server, nós podemos integrar diferentes tecnologias. Desde o começo, nós dissemos que todos os web servers desenvolvidos por parceiros, com base no projeto, se tornariam parte de toda a estrutura europeana e seriam mantidos por ela. E eu falarei depois sobre isso, quando falarmos do desenvolvimento do projeto. Então, as pessoas não podem desenvolver da forma que quiserem. Elas têm que seguir as regras do Europeana. Elas têm que desenvolver a tecnologia europeana. Para que tenham uma ideia, nós estamos desenvolvendo o nosso software com Java Spring Hibernate. Então, pode ser, claro, com JBoss, sim, mas nós vamos dizer, olha, desculpe, não aceitamos isso, queremos em Java. Porque não é isto que nós temos hoje no nosso sistema. Se alguém me disser, nós vamos entregar um produto, um cliente móvel, mobile client, com base em .NET, .NET, nós vamos dizer não. Olha, depois de 2011, nós não queremos ter uma equipe de desenvolvimento com .NET, Java, JBoss e Oracle. Nós queremos somente ter uma equipe de desenvolvimento de software. Então, se é para o Europeana, e se for um fornecedor de software para o Europeana, deve seguir a forma como nós desenvolvemos os nossos softwares. Esse é o meu desvio profissional, claro, porque eu venho da comunidade e eu quero ter softwares que sejam sustentáveis para o futuro, não é? Eu não quero que nós corramos o risco de termos em 2011 com uma necessidade, com diferentes programas exóticos, linguagens computacionais específicas. Daí a organização vai ser grande demais e não vai se mostrar útil. Estou muito rápido, estou seguindo o ritmo desejado de todos, está tudo bem? Então, nós temos europeana.eu, que é um ponto de acesso único a a herança cultural digital da Europa. Nós vamos, um protótipo de conceito, ela vai aumentar a visibilidade dos esforços de digitalização dos arquivos audiovisuais, bibliotecas e museus. E depois verão qual é o escopo e o impacto total do projeto, que tem crescido muito. Então, nós temos recebido hoje solicitações de outras áreas de informação também. Nós precisamos ter um acordo em como fazer a facilitação de interoperabilidade e também dos usuários gerais, serviços aos usuários gerais da rede. No começo, então, nós tínhamos que atender a todos, pesquisadores, usuários comuns na rede. Claro que nós temos ainda a ambição de podermos realmente atender às necessidades dos pesquisadores, mas se nós analisarmos realmente o que precisamos unificar hoje, nós nunca teremos a riqueza de sistemas independentes. Nós jamais poderemos unificar tudo isso ao mesmo tempo. Podemos, claro, trabalhar em direção a isso, tendo um melhor modelo semântico, mas com as limitações hoje, o Dublin Core, com base em Dublin Core, nós não podemos esperar ter qualquer tipo de ambição, mas o setor cultural hoje na Europa, a ideia é tê-lo disponível à rede e passível de ser buscado de forma unificada. A Europeana tem uma arquitetura funcional e seu padrão é um facilitador para a contribuição e distribuição deste modelo, e a Europeana EU é um facilitador para instituições culturais.
vamos considerar a forma de utilizar esse conteúdo como gerador de utilização de conteúdo. Isso será abordado em seguida. Agora, então, eu acho que vou apresentar alguns pontos importantes, o que podemos fazer e como fazer, e também alguns exemplos futuros para que possam ter uma ideia. Uma vez feito isto, passarei para uma abordagem mais técnica. Se eu soubesse que a conexão da internet aqui fosse tão boa, nós poderíamos fazer aqui uma simulação online, mas temos agora uma simulação feita no PowerPoint, e não diretamente na conexão da internet. Digamos que vocês entram no website e o protótipo exige algumas requisições do usuário geral. Aqui temos todos os domínios de todos os países que fazem parte da comunidade europeia. Tem uma ferramenta de busca bem simples, através de todos os domínios culturais, e já temos no momento mais de 100 perfis de conteúdos espalhados por toda a Europa. E isso está crescendo diariamente. Eu acho que a quantidade do perfil de conteúdo é algo que explorarei em seguida, uma vez que estamos criando várias organizações ao redor deles. Pode imaginar, no escritório com 25 pessoas, não dá para se manter em contato com esses 100 perfis de conteúdos por domínio de cultura. Então, estamos organizando uma estrutura entre países, ou para cada um dos países, para que possa nos ajudar a realizar essas agregações. Teremos multi-agregadores, agregadores nacionais e internacionais, para ligar essas instituições culturais com as quais estamos trabalhando e que fazem parte do nosso perfil. Uma vez que você clica neste website, os resultados são filtrados por tipo de objeto. Temos textos, imagens, vídeos, som, etc. E temos os meses correspondentes desses diferentes tipos de objetos. Todos estão representados pela ferramenta de resultado de busca e alguns thumbnails que não estão lá. Algumas razões pelas quais eles não estão lá, e a razão mais possível deles não estarem ali nos thumbnails é o conteúdo de perfil, porque o conteúdo de perfil tem algumas configurações de como eles trabalham com os thumbnails. Se vocês analisarem o escopo total, uma vez que não estamos ali para as bibliotecas, uma vez que a maior parte das bibliotecas são relativamente bem organizadas com seus thumbnails, os arquivos não, são um pouquinho mais complicados. Se você for nos arquivos de áudio, não há thumbnails de forma nenhuma. Os usuários que estão digitando, eles simplesmente não pensam na representação oficial daquela música, naquele áudio. Então, na maior parte das vezes que temos registros de áudio na Europeana, eles são dispostos sem um thumbnail. Ainda não falamos com os nossos parceiros de conteúdo sobre como vamos solucionar este problema, porque é algo relativamente complicado. Nós queremos ter uma ambição de tornar todo o conteúdo em conteúdo digital, e isso complica mais a situação. A Europeana gerando thumbnails não seria algo muito inteligente, uma vez que não temos conhecimento de todas as coleções da Europeana. Então, temos aqui um problema com a criação dos thumbnails e também com o mapeamento. Nós não podemos cuidar disso, não é a nossa tarefa ou nosso papel. É necessário que alguém que seja especialista ou eficiente nessa parte faça essa distribuição de thumbnails para os nossos arquivos na Europeana. À esquerda, podemos realizar uma seleção por faceta
E com isso é necessário criar cada vez mais novas facetas. Mas este é um ponto técnico. De um ponto de vista técnico, é possível criar uma série de facetas. Mas é mais a nossa equipe falando com o pessoal do setor cultural e perguntando que tipo de facetas que você quer, como que você quer que essa ferramenta de busca seja desenvolvida. Nós já fizemos essa pergunta, mas ainda estamos esperando por uma resposta. Eu acho que por si só, no nível técnico, está baseado na quantidade de informação que você tem e nos metadados. Se clicarmos aqui no modo de tela completa, integral, temos o perfil de conteúdo, que está aqui, por exemplo, no portal nacional no Ministério da Cultura francesa. A RENAM, que quer dizer isso, que ele acabou de fazer, a União, o Reino Unido. A informação é bem direta. E outro ponto também que podemos notar e que refere-se à forma como as coisas são configuradas no Dublin Core ou no metadados e a interpretação do pessoal do Dublin Core, não a criação de dados. Então a pergunta é: o que é criação de dados? Seria a criação do original, a criação da digitalização, etc. Na criação de dados, há uma grande quantidade de inconsistência através de todas as coleções. Não é único a este website, mas isso está presente em todas as coleções. Além disso, quando clicamos no site, é possível checar o perfil de conteúdo local. Aqui está claro que a Europeana está utilizando o URL para o perfil de conteúdo. Nós não armazenamos o conteúdo. O que nós armazenamos são os metadados, o link que leva o usuário ao conteúdo. Apesar de termos algumas ambições no nível de conteúdo, mas na maior parte das vezes vai ficar dessa forma. Porque, como podem imaginar, existe aí os problemas de direitos autorais. Isso é muito complicado. Se tivermos então esses objetos digitais, vamos ter que lidar também com os problemas de direitos autorais. Com alguns conteúdos ou contextos originais, podemos diretamente acessar o perfil de conteúdo e verificar como que a informação foi exibida no seu conteúdo original. Também é possível acessar todos os itens relacionados. O que quero dizer com itens relacionados? São aqueles objetos semelhantes aos dados semânticos. O Thought Lab, este é um outro ponto, que é a primeira parte do site Europeana, em que analisamos as funcionalidades semânticas estendidas. A busca europeana, como está agora neste momento, e como ficará no próximo ano, está baseado no Dublin Core. Mas temos ambição de crescer ou ainda de ter esse arranjo semântico. Sendo assim, abrimos algum espaço para a Universidade de Amsterdã para trabalharem um pouco nessa ferramenta de busca semântica no nosso Thought Lab, que nada mais é do que um espaço experimental da Europeana. Tudo é aquele local onde não temos 100% certeza que podemos realmente vir a produzir devido a razões de escalabilidade. Daí nós trabalhamos no Thought Lab, que tem como seu hospedeiro a Universidade de Amsterdã. Alguns pontos sobre o Thought Lab. E as pessoas normalmente fazem as perguntas óbvias. Por que vocês não peguem o Thought Lab
da forma como ele está agora, no nível europeu, se fizéssemos isso, provavelmente nós acabaríamos nos deparando com problemas de desempenho, escalabilidade, performance, porque parte do Thought Lab ainda está baseado na busca de banco de dados, e a ideia da Europeana é que nós tenhamos realmente uma ferramenta voltada para o consumidor. Se você quiser, por exemplo, fazer uma busca com base em database ou em banco de dados e os seus queries, a Europeana faz isso, mas nós não queremos nos deparar com problemas de desempenho, funcionalidade. Um consumidor moderno de internet, ele é muito impaciente, uma vez que ele aperta o botão de busca para esperar 6 ou 7 segundos até que o resultado apareça, porque se demorar mais do que isso, ele já clicou em outros botões. E nas ferramentas de busca tradicional com o database, a linguagem do query tem esse desempenho relacionado a essa espera, a essa busca. Há alguns computadores que podem nos ajudar nisso. Agora, se você quiser passar dessa escalabilidade menor para uma coleção pequena, para uma coleção maior na Europeana, podemos imaginar que acabamos entrando aí numa diferente escalabilidade. A escala é outra. Ainda falando sobre escalabilidade, no caso de publicações, nós podemos rodar, ou algumas vezes temos uma concorrência de 1.500, 2.000 usuários. Naqueles dias mais lotados, nós temos 5.000 visitantes por dia. E este é apenas o início, eu tenho certeza. Uma vez que conseguirmos entrar na produção no próximo ano, eu acho que esse número de visitas será bem maior. Isso quer dizer que a nossa preocupação sobre escalabilidade é importante. E, além disso, a nossa capacidade de nos adaptar mais nas diferentes tipos de funcionalidades que vários consumidores de CPU utilizam e que são bem conservadores. Nós sabemos todas as funções que são possíveis de serem realizadas como standalone, por si só, com relação aos triple stores, etc. Agora, se você tiver que rodar isso ao vivo, daí acabamos tendo aí uma outra situação, e é por isso que estamos ainda encontrando alguns problemas. Bom, voltando ao Thought Lab, temos ferramentas de demonstração semântica, mas antes da reformulação do Dublin Core, isso estará associado a uma ferramenta de busca mais sofisticada. Primeiramente, temos uma ferramenta bem simples que fornece uma extensão das aplicações e busca jovens feitores. Os resultados são, então, organizados a partir da proximidade semântica. A maior parte dos resultados estão aqui em holandês. O trabalho é criado por professores ou por nome, conceito, tópico. Essa é a principal ideia da ferramenta semântica. O que teremos aqui, vejam como funciona melhor e todos os detalhes. O que é necessário perceber é que o resultado não sai como Dublin Core, mas sim uma descrição de um texto completo que origina-se da metadata original e depois a transformação daquela metadata específica, metadados específicos. É necessário uma transformação desses dois metadados, aqui do Museu Louvre, outro do Museu da França. E o mais importante é a versão de Garnier e a de inscrição gráfica. Aqui, como podem notar, é possível fazer com essa ferramenta de Thought Lab várias coisas. Teremos acesso a arquivos associados e não simplesmente
uma ferramenta de busca superficial como a que temos no momento com Dublin Core. Mais exemplos? Para que entendam porque é pouco provável que vamos incorporar exatamente essa busca semântica na nossa versão. Essa busca semântica tem uma razão histórica. E a Universidade de Amsterdã já trabalha há anos nesse desenvolvimento. É um desenvolvimento de Prolog. Mas não é possível manter uma equipe para as operações superficiais baseadas em algo Java, que trabalhamos em Java. E o Prolog é muito mais complicado, até para encontrar profissionais desenvolvedores. É difícil. Todos os jovens da Universidade de Amsterdã estão estudando para isso. Não tem nada de errado com o Prolog, mas não acredito que seja uma plataforma sustentável. No momento, então, estamos trabalhando com alguns grupos de trabalho do nosso projeto. Estamos tentando criar aquilo que chamamos de Europeana Data Model, que é o modo de dados da Europeana, que pressupõe que venha a ser a parte consistente da nossa camada semântica europeana que planejamos introduzir em 2011. E com essa camada semântica da europeana, é muito provável que a criação de funcionalidades semelhantes a esta, mas com Dublin Core não há a menor forma de fazer tal coisa. Aqui neste slide podem notar todas as relações possíveis ou interoperabilidades possíveis. As ferramentas utilizadas aqui é Cleopatra, que é uma ferramenta de busca do Thought Lab, que utiliza Gioconda, Icon Glass. Ele está mencionando quais são essas ferramentas. WorkNet, W3C, em inglês, alemão e francês. Após a apresentação, eu vou enviar uma apresentação ao Henrique e daí vocês terão possibilidade de visualizar alguns dos pontos importantes aqui, caso a palestra, a apresentação de hoje esteja um pouco rápida demais. Vocês terão essa palestra depois. Caso esteja indo muito rápido, seria bom avisá-lo, né, para que vocês possam acompanhar em inglês, aqueles que não estão ouvindo a tradução e também os que estão se beneficiando da tradução simultânea. Também fazemos perguntas aos nossos parceiros, queremos saber e é um ponto importante. Como disse no início, você não deve se sentir atrelado a parceiros, mas você deve dizer a eles o que fazer, porque se eles não tratarem os dados da mesma forma ou não analisarem daquela mesma forma, jamais vocês terão a capacidade de agregar todos os dados culturais da Europeana. E o setor da Europeana tem muita história. A quantidade de formatos e de interpretações é imensa. Mas o objeto digital disponível na internet é necessário se apresentar no nível de objeto, como se fosse um diário permanente. Do ponto de vista de manutenção, isso é meio difícil, é meio doloroso, porque isso também refere-se um pouco à natureza, pela forma como as coisas são administradas no setor cultural. Devo dizer que muitas vezes o link permanente não é tão permanente assim, não. E é aí que nós precisamos realmente trabalhar, melhorar. Com relação à perspectiva de qualidade de dados puros, é necessário ter a
acordos bem sólidos com os nossos parceiros e temos acordos decentes com os nossos parceiros, também com aqueles que são responsáveis pelo perfil do conteúdo. Mas, além disso, é necessário ter uma tecnologia boa o suficiente para checar se o link ainda está vivo, ainda está acontecendo, porque não há nada mais chato do que uma superfície ou do que um website em que tem links mortos, né? Você clica lá para o link e não há conexão. Mas no primeiro semestre de manutenção, nós percebemos que a nossa equipe de conteúdo deve estar constantemente em contato com os nossos parceiros, perguntando o que você mudou, como você migrou daqui para lá, etc. É uma onda constante. Nós temos o acordo, como disse, mas no nível prático 100% funciona? Não, estamos longe desses 100%. É necessário ainda fazer muito trabalho aí para garantir. E também há uma amostragem daquilo que podemos fazer com thumbnail. Isso também tem a ver com o fato de que a Europeana não agrega todos os dados do perfil. Na verdade, nem todos são especialistas naquela coleção e nem todos podem determinar exatamente qual seria o thumbnail favorável para aquela coleção. Seguindo os metadados da Europeana para uma interface geral. É um Dublin Core qualificado, mas no momento apenas o índice de Dublin Core simples está sendo utilizado. Então, eles ficam expostos a este processo. Entretanto, é possível fazer FTP, trabalhar com FTP, e podemos receber isso também num DVD ou num CD-ROM, sem problema. Mas nós preferimos que o nosso workflow, a partir do processo até a disponibilidade do mesmo, nós estamos trabalhando com ferramentas que vai facilitar tudo isso, toda a coleta. Metadados deve estar em XML e deve vir de repositórios confiáveis, e daí nós os transformamos em ESE Dublin Core, definido pelo escritório. Nós desenvolvemos um esquema para todos os nossos parceiros para ajudá-los a facilitar, e no momento nós estamos trabalhando muito na configuração de várias ferramentas que vão ficar disponíveis para a Europeana, e com isso podemos acelerar todo o processo e saber como esses dados, uma vez que os dados estejam presentes localmente, como esses dados podem ser testados de tal forma, e depois fazer um upload e similar coleta, mapeamento, normalização, indexação, e também tornar os thumbnails em arquivos disponíveis e depois serem exibidos num conjunto de testes da Europeana. Todos esses testes, eles levam um mês. A partir do primeiro dia do mês até o último dia do mês são testados, e no final do mês jogamos tudo fora, porque não é um ambiente de produção. A única coisa que o parceiro pode fazer é saber como que ele pode normalizar os dados, se for muito bem exibido na Europeana. Eu acho que tudo bem, você pode colocar no teu plano de coleta e depois passar para a produção dentro da Europeana.